Bom dia, a paz do Senhor. O meu nome é Timothy Barber, estou aqui para fazer uma pequena apresentação para você sobre a tradução da Bíblia. Nós temos muitas questões para olhar quando estamos traduzindo a Bíblia. Então, gostaria primeiro de falar um pouco sobre a versão dos 70, também conhecido como Septuaginta. Cristo, sabemos que ele citou a Septuaginta no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 16, onde ele diz: Nunca lestes? Da boca das criancinhas e dos que mamam tens o perfeito louvor. Então, quando nós olhamos nas nossas Bíblias, eu estou procurando, pelo menos, perfeito louvor, quando eu estou em Salmos, capítulo 8, versículo 2. Também sabemos que o apóstolo Pedro, ele disse: se o justo por pouco se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Ele também cita Provérbios 11, versículo 31 da Septuaginta. Estevão, no capítulo 7, versículo 14, no livro de Atos, Estevão também cita a Septuaginta quando ele diz que 75 pessoas da família de Jacó foram ao Egito. Então é muito importante, quando estiver estudando, examinando as Escrituras, para saber um pouco sobre a Septuaginta. Essa versão dos 70 é a tradução mais antiga do Antigo Testamento. 70 tradutores foram até a cidade de Alexandria, no Egito, para traduzir as Escrituras, o Pentateuco, do hebraico para o grego, a pedido do faraó naquela época no Egito. Então surgiu o Pentateuco e nós hoje temos o Antigo Testamento traduzido para o português e quero compartilhar com os irmãos um pouco desse conhecimento que eu consegui aprender lendo a Septuaginta. Então, no ano de 2011, o missionário César Moraes, em Moçambique, ele me pediu para traduzir a Bíblia. Comecei traduzindo o Novo Testamento e depois traduzi de Salmos até Malaquias e depois nós traduzimos de Gênesis até o livro de Neemias. Então, nós estamos terminando esse projeto para publicar como Bíblia. Hoje eu tenho aqui comigo um livro, chama-se A Defesa da Septuaginta. Para quem está no Brasil, pode adquirir esse livro pelo clubedeautores.com.br, clubedeautores.com.br, e se você mora nos Estados Unidos, consegue pelo amazon.com. Então, esse livro o autor escreveu esse livro em 1850 e nós traduzimos esse livro para o português pouco tempo atrás. Então, ele está disponível aí para você que gosta de ler, você que quer ter um conhecimento maior da Septuaginta. Eu te convido a ler esse livro, um livro muito bom. Eu gostei tanto desse livro que eu li esse livro 2 vezes em 45 dias. Então, eu terminei o livro, gostei muito e eu quis ler esse livro de novo e consegui fazer isso dentro de 45 dias. Então, é um livro que eu recomendo aos irmãos. Nesse livro aqui, nós aprendemos um pouco sobre a história da Septuaginta, nós aprendemos também o manuscrito antigo. E pessoalmente, lendo a Septuaginta, eu sinto Deus sussurrando no meu ouvido. É uma versão cheia de detalhes, tem muito mais detalhe do que nós temos nas Bíblias modernas. Ao traduzir também, uma coisa que fiz foi trabalhar algumas palavras que
às vezes nós ficamos assim sem entender, porque, por exemplo, o vinho na Bíblia, às vezes você lê um versículo que diz, eu não devo tomar o vinho, ou uma bebida fermentada. Então, qual o significado? Qual o significado real da palavra vinho? Quando a Bíblia foi traduzida, aí nos idos de 1500 e pouco, sabemos por dicionários antigos de que a palavra vinho ela tinha um parecer maior, um significado maior. Poderia ser a fruta uva, poderia ser o suco da uva, poderia ser mosto, que seria o vinho velho, né? O velho vinho. Poderia ser vinho também. Então nós temos muito significado para essa única palavra, que nós precisamos de ver qual é o contexto. Então, por exemplo, Faraó, o copeiro de Faraó, ele levou 3 cachos e espremeu 3 cachos de uva na presença de Faraó, e Faraó tomou aquele vinho. Agora, o contexto é o quê? Primeiro, as uvas foram espremidas e imediatamente foi entregue essa bebida para o Faraó tomar. Então, essa bebida ela não é vinho. Essa bebida ela é suco de uva. E temos também outros lugares na Bíblia onde está falando exatamente da fruta. Então, se você for para Jeremias capítulo 40, versículo 10 e o versículo 12, nós vemos que nós estamos colhendo uvas. Nós não colhemos vinho, nós colhemos sim a uva. Então, depois, se eu quiser fazer um vinho, eu vou ter que fazer um processo com essa fruta, para eventualmente essa fruta ela fermentar e chegar sim a ser um vinho. Noé, ele ficou bêbado. A Bíblia diz que ele ele ficou bêbado, ele estava bêbado. Então, né, nesse momento, a palavra vinho significa sim o vinho. Ló, ele ficou também tomado pela bebida. Então, ele também bebeu alguma coisa fermentada, uma bebida fermentada. A Bíblia nos relata isso. Então, não é uma questão de só porque eu vejo vinho, que significa que é vinho na Bíblia. O contexto é qual? Quando é bênção, por exemplo, Deus, ele abençoa o matrimônio. Então, é uma bênção. Então, Jesus, quando ele transformou água, ele transformou a água para suco de uva. Quando Noé tomou o vinho, ele tomou uma bebida fermentada. Ló tomou bebida fermentada, certo? Então, o vinho novo, né, o suco de uva fresco, ele é muito mais saboroso do que um suco velho, certo? Então, por isso que quem toma do vinho novo não quer do vinho velho, mas isso aí é o quê? É suco de uva. Você prefere um suco de uva fresco ou você prefere um mosto? É claro que você vai preferir um suco de uva feito ali na hora, se puder, correto? Então, é uma das questões que nós analisamos. Creio eu que nós fizemos uma tradução mais atualizada, atualizamos algumas palavras, e vinho foi uma dessas palavras. Uma outra palavra é quando nós lemos ali na Bíblia sobre um rei que assumiu o poder. O pai morreu, foi dormir com os pais, ficou o rei tal, e ele fez conforme agradava os olhos do Senhor, mas ele não tirou os bosques. Que bosque é esse? Por acaso não foi Deus quem fez a árvore? E um bosque é uma coleção de árvores? Então eu tive que pesquisar. A pesquisa para essa palavra, eu demorei 6 meses para achar o significado dessa palavra bosque. E ao estudar essa palavra, descobri que significa uma coletânea, uma coleção de ídolos. Então é uma coletânea
de ídolos. Então, ora eu coloco coleção de ídolos, ora eu coloco coletânea, conforme o andar da carruagem. Uma outra palavra também, que traduzi um pouco mais atualizado, a palavra é propiciatório. Se eu chegar na sua igreja e perguntar qual o significado de propiciatório, provavelmente, se eu perguntar a 10 pessoas, eu vou ter aí 10 respostas diferentes. Propiciatório é a tampa da Arca da Aliança. Uma tradução também que seria mais adequada seria assento da misericórdia ou o trono da redenção. Então, são essas palavras que nós atualizamos e também temos referências bíblicas, porque quando você chega numa passagem bíblica, às vezes você lembra, eu li isso em outro livro da Bíblia, onde que eu vou achar isso? Então você já tem uma referência. E outra, a referência bíblica eu procurei fazer na sequência dos livros da Bíblia, para ficar até mais fácil para você buscar essa referência dentro da sua Bíblia. Então fica aí a dica de hoje, a Septuaginta, e o livro de hoje, A Defesa da Septuaginta. Que Deus te abençoe ricamente. Não se esqueça do like aí, compartilhe com seus amigos, por favor, e que Deus te abençoe.